Eu descobri que minha esposa estava mentindo no exato segundo em que ela me olhou nos olhos pela videochamada e disse: Amor, confia em mim, eu estou na casa da minha mãe, enquanto o celular dela vibrava no banco do passageiro do meu carro, do meu lado, com o nome Rafa Trabalho piscando sem parar, e eu fiquei ali, parado dentro da garagem do mercado, com o coração batendo tão forte que parecia que alguém estava tentando sair de dentro do meu peito. Porque não existia explicação lógica para aquilo, não tinha mal-entendido, não tinha coincidência, só tinha uma verdade que eu ainda não queria aceitar. E mesmo assim eu perguntei, tentando ganhar mais um segundo de ilusão: Mariana, onde está seu celular agora? E eu vi, por menos de um segundo, o rosto dela travar antes de ela responder: Comigo. Ué, por quê? Com aquela calma ensaiada que de repente começou a parecer uma atuação. E foi ali que alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. A gente estava casado há 8 anos e eu sempre achei que nossos problemas eram os mesmos de todo mundo: rotina, cansaço, falta de tempo, conversa que ia ficando para depois, e eu aceitei muita coisa por culpa, porque ela vivia dizendo que eu estava distante, que eu não enxergava mais ela, que eu tinha mudado, e talvez eu realmente tivesse. Então eu engolia quando ela virava o celular para baixo, engolia quando ela começou a tomar banho assim que chegava em casa, engolia quando passou a dormir na casa da mãe, 3 sextas seguidas, sempre arrumada demais para alguém que ia cuidar de parente doente. E quando eu questionava, ela me olhava como se eu fosse o problema, e dizia com uma calma que me desmontava: Você está ficando paranoico, Daniel. Sério. Procura ajuda. Eu não vou viver sendo interrogada dentro da minha própria casa. E no final, era eu quem pedia desculpa. Era eu quem achava que estava exagerando. Era eu quem voltava atrás. Naquela noite, ela disse que ia ao salão e depois passaria na mãe. Mas às 9h30, o próprio salão me ligou, perguntando se ela ainda queria remarcar o horário, porque tinha faltado sem avisar. E naquele momento, meu estômago virou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, como se tudo que eu vinha ignorando finalmente tivesse decidido aparecer ao mesmo tempo. Então eu fui até o carro, peguei o celular dela e assim que a tela acendeu, apareceram 3 mensagens seguidas do tal Rafa. Ele desconfiou? Não apaga ainda. E a última, que fez minha mão começar a tremer de verdade. Hoje não dá para usar o apartamento do André. E eu fiquei olhando para aquelas palavras, tentando encaixar aquilo em alguma versão da minha vida que ainda fizesse sentido, mas não encaixava, porque o André não era qualquer um. O André era meu melhor amigo, padrinho do nosso casamento, o cara que sentava na minha mesa e me chamava de irmão. Quando ela percebeu que eu estava com o celular, desligou a videochamada na minha cara sem dizer nada e 2 minutos depois me mandou mensagem como se nada estivesse acontecendo. Daniel, você está invadindo minha privacidade. Isso é doentio. E eu li aquilo sentindo uma mistura de raiva e vergonha, porque até naquele momento ela ainda tentava virar o jogo, ainda tentava me fazer parecer o errado, e eu liguei de volta 1 vez, 2, 3, e ela recusou todas, até que meu próprio celular vibrou com uma mensagem do André. Não para ela, para mim. Cara, você tá em casa? Preciso falar contigo urgente. E foi aí que o medo virou outra coisa, porque não parecia mais só uma traição. Parecia que os dois estavam correndo para alinhar a mesma mentira antes que eu chegasse. Então eu entrei no carro e dei partida sem pensar 2 vezes. E no exato momento em que virei a chave, o celular da Mariana desbloqueou sozinho, com uma nova notificação, revelando uma foto que tinha sido apagada às pressas, cortada pela metade, mas ainda nítida o suficiente para eu reconhecer, na mesma hora, minha aliança em cima da mesa do André, como se alguém já tivesse decidido por mim que aquele casamento tinha acabado e eu fosse o último a saber. Eu fiquei olhando aquela foto travada na tela, enquanto o carro ainda estava ligado, o motor tremendo junto comigo, e parecia que tudo tinha perdido o sentido de repente, porque não era só uma suspeita, não era só uma conversa estranha, era minha aliança, em cima da mesa do meu melhor amigo, como se fosse um objeto qualquer esquecido, depois de alguma coisa que eu nem conseguia imaginar direito.
Eu respirei fundo, tentei ligar para ela mais uma vez, e quando ela atendeu, já veio na defensiva. Você está passando de todos os limites, Daniel. Mexendo no meu celular assim, você enlouqueceu? E eu só consegui falar baixo, quase sem voz. Eu vi a foto, Mariana. Por que minha aliança está na mesa do André? E ela não respondeu na hora. Ficou um silêncio pesado, daqueles que dizem mais do que qualquer explicação, até que ela soltou um suspiro irritado e disse: Sério, que você vai inventar coisa com base em uma imagem cortada? Você está distorcendo tudo, como sempre. Aquilo me deixou ainda mais perdido, porque ela falava com tanta convicção que por um segundo eu quase quis acreditar, quase quis aceitar que eu estava exagerando, que minha cabeça estava criando um roteiro absurdo, mas aí eu lembrei das mensagens, do salão, das mentiras repetidas, e algo dentro de mim virou. Eu falei: então me explica, agora. Sem desviar, e ela mudou completamente o tom, ficou fria, calculista. Eu estava com o André sim, antes de ir para a casa da minha mãe. Ele precisava conversar, estava mal. A gente tomou um café, só isso. A aliança, você deve ter deixado cair algum dia. Sei lá, você vive esquecendo as coisas. Eu ri sem humor nenhum, porque aquilo era absurdo demais, e falei: você quer mesmo que eu acredite que eu deixei minha aliança no apartamento dele e nunca percebi? E ela respondeu rápido, como se já tivesse ensaiado: você tira quando vai trabalhar às vezes. Não tira? Pode ter esquecido. Para de tentar transformar tudo em traição. Eu desliguei na cara dela, porque não dava mais para ouvir aquilo, e fui direto para o prédio do André, com a cabeça girando e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. No caminho, ele me ligou de novo, insistente, e quando eu atendi, ele falou rápido demais. Cara, calma. Antes de qualquer coisa, não tira a conclusão errada, tá? A Mariana me contou que você está meio paranoico esses dias. E aquilo foi como gasolina no fogo, porque não era só ela mentindo. Ela já tinha ido até ele, já tinha criado uma versão onde eu era o problema. Eu só disse: abre a porta quando eu chegar, e desliguei. Quando eu subi até o apartamento, minha mão estava tremendo tanto que eu errei o botão do interfone 2 vezes. Ele abriu, e a primeira coisa que eu vi foi o olhar dele, não de surpresa, mas de alguém que já estava esperando por aquilo. Eu entrei sem falar nada, fui direto para a sala, e lá, em cima da mesa, estava exatamente o que eu temia. Só que pior, muito pior do que a foto tinha mostrado. Eu parei no meio da sala como se tivesse batido em uma parede invisível, porque em cima da mesa não estava só a minha aliança, estava o celular da Mariana também, aberto, desbloqueado, com uma conversa ainda na tela que claramente não era para eu ver. E o André veio atrás de mim falando rápido, nervoso: cara, escuta, não é o que você está pensando. E eu virei para ele devagar, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade que eu nunca tinha sentido na vida, e falei: então explica antes que eu comece a pensar coisa pior ainda. Mas ele não conseguiu responder na hora. Ficou me olhando como se estivesse calculando cada palavra, e isso só confirmou o que eu já estava começando a aceitar. Eu peguei o celular da mesa sem pedir, e ele tentou segurar meu braço. Só que eu puxei de volta e falei: não encosta em mim, com uma voz que nem parecia minha, e comecei a ler as mensagens, meu coração disparando a cada linha, porque não era só flerte, não era só conversa escondida, era planejamento, era mentira organizada, era ela reclamando de mim, dizendo coisas como: ele não percebe nada, eu só preciso de mais um tempo, e o André respondendo como se aquilo fosse normal, como se eu fosse só um obstáculo no caminho deles. Eu li uma mensagem em específico que me fez travar. Hoje ele vai achar que eu estou com a minha mãe. Fica tranquilo. Aquilo não deixava mais espaço para dúvida nenhuma. Eu levantei o olhar devagar e encarei ele e perguntei: há quanto tempo? E ele passou a mão no rosto, claramente desconfortável, e disse: não é assim, Daniel. Começou meio confuso. A gente não planejou isso. E eu ri, uma risada amarga, sem humor nenhum, e respondi: vocês literalmente estavam planejando agora, há pouco, eu acabei de ler. E ele tentou mudar o foco na hora, jogando a culpa de volta em mim. Cara, você e a Mariana já estavam mal há muito tempo. Você sabe disso. Você se afastou, você parou de olhar para ela. E aquilo me atingiu de um jeito estranho, porque era a mesma narrativa que ela usava, como se os dois tivessem ensaiado a mesma defesa. Eu balancei a cabeça, sentindo uma pressão absurda no peito, e falei baixo: então vocês dois decidiram resolver isso juntos, nas minhas costas? E ele respondeu rápido: não foi assim. A gente tentou segurar, tentou fazer a coisa certa, e eu cortei na hora. Que coisa certa, André? Mentir, usar sua casa, me chamar de irmão enquanto...
Eu não consegui terminar a frase, porque parecia que qualquer palavra ali só deixava tudo mais real, mais sujo, mais impossível de voltar atrás. Foi nesse momento que a porta do apartamento abriu atrás de mim, e eu nem precisei me virar para saber quem era, porque eu ouvi a voz dela, calma demais para a situação. Daniel, você não devia ter vindo aqui assim. Eu virei devagar, e quando olhei para Mariana, o que mais me destruiu não foi medo, nem vergonha. Foi o jeito que ela me encarou, como se eu fosse o problema naquela história inteira. Eu fiquei olhando para ela parado no meio da sala, tentando entender como a mesma pessoa que dormia do meu lado conseguia estar ali, tão calma, tão controlada, como se nada daquilo fosse realmente grave, como se eu fosse o invasor e não o cara que acabou de descobrir que a própria esposa e o melhor amigo estavam mentindo na cara dele há sabe-se lá quanto tempo. Eu só consegui falar: "Você quer mesmo fingir que isso aqui é normal?" E ela cruzou os braços, sem nem olhar direito para a mesa, como se aquilo fosse irrelevante, e respondeu: "Normal não é, Daniel, mas também não é esse drama todo que você está fazendo." Aquilo me acertou de um jeito que eu não sei explicar, porque não era só a traição, era o desprezo, era ela diminuindo tudo, tentando me fazer sentir exagerado, como se eu estivesse fora de controle. Eu apontei para a mesa, para a conversa aberta, para a aliança e falei mais alto: "Você mentiu para mim, usou a casa dele, inventou a história da sua mãe e ainda quer dizer que eu estou exagerando?" E ela revirou os olhos, impaciente, e soltou: "Eu menti porque você não sabe lidar com nada. Tudo vira interrogatório, tudo vira cena. Eu só queria um pouco de paz." Eu ri sem acreditar, passando a mão no rosto, tentando organizar qualquer coisa dentro da minha cabeça, e perguntei: "Paz? É isso que você chama disso?" E ela respondeu fria: "Sim, porque com você eu não tenho mais isso há muito tempo." O André tentou entrar no meio, falando: "Calma, vamos conversar como adultos." Mas eu levantei a mão para ele parar, sem nem olhar, porque naquele momento eu não queria ouvir mais nenhuma palavra dele. Eu só olhava para Mariana, tentando encontrar algum sinal de culpa, de arrependimento, qualquer coisa que me dissesse que aquilo ainda tinha alguma humanidade, mas ela estava fechada, distante, quase irritada por eu ter descoberto. Eu falei baixo: "Há quanto tempo, Mariana?" E ela hesitou por um segundo, mas não foi um silêncio de vergonha, foi de cálculo, e isso me deu um nó no estômago. "Isso importa agora?" Ela respondeu, desviando completamente, e aquilo foi pior do que qualquer número. Eu dei um passo mais perto e falei: "Importa para mim. Eu mereço saber há quanto tempo você me faz de idiota." Ela soltou um suspiro pesado, como se eu estivesse cansando ela, e disse: "Não foi de uma hora para outra, tá? As coisas foram acontecendo." Eu me senti sozinha, ignorada, invisível. Ele estava lá. Me ouviu. "Coisa que você parou de fazer faz tempo." Era sempre isso. Sempre uma justificativa pronta. Sempre uma forma de transformar a culpa em algo dividido, como se a escolha dela fosse consequência direta de algo que eu fiz. Eu balancei a cabeça, sentindo a raiva crescer de um jeito que começava a assustar até a mim mesmo, e falei: "Então a solução foi me trair com o cara que sentava na minha mesa?" E ela respondeu sem hesitar: "A solução foi eu parar de fingir que estava feliz." O silêncio que veio depois foi pesado, sufocante, e por um segundo ninguém falou nada, até que o celular dela vibrou na minha mão. Eu olhei para a tela automaticamente, e quando vi o nome que apareceu, senti algo dentro de mim afundar de vez, porque não era o André. Era alguém que eu não conhecia, salvo como cliente novo. E a mensagem dizia: "Você vem hoje ou vai inventar outra história para ele?" Eu fiquei encarando aquela notificação na tela, como se meu cérebro estivesse tentando rejeitar o que estava vendo, porque já era demais. Já tinha passado de qualquer limite que eu imaginava. E mesmo assim, ainda vinha mais. Sempre mais. Como se cada resposta abrisse uma porta pior. Eu levantei o celular devagar e mostrei para ela sem dizer nada, só deixando que ela lesse com os próprios olhos. E pela primeira vez naquela noite, eu vi algo diferente no rosto da Mariana. Não foi culpa, não foi vergonha, foi irritação, como se aquilo fosse um inconveniente, como se eu tivesse visto algo que não fazia parte do roteiro dela. "Isso agora você vai explicar como?" Eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo ela falhar no meio, e ela demorou um segundo antes de responder, cruzando os braços de novo, assumindo aquela postura defensiva que eu já conhecia bem. "É trabalho, Daniel."
Eu já te falei que eu estou pegando clientes novos. Você que nunca presta atenção em nada. Ela disse rápido, quase automática. E eu balancei a cabeça, incrédulo, apontando para a mensagem. Cliente chama você assim, vai inventar outra história para ele. E ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança difícil. As pessoas falam de qualquer jeito, isso não prova nada. Aquilo me deu uma sensação estranha, como se a realidade estivesse sendo puxada debaixo dos meus pés. Porque não importava o que aparecesse, ela sempre tinha uma resposta, sempre uma forma de distorcer tudo, de me fazer questionar o óbvio. O André tentou intervir de novo, falando baixo. Cara, você está pegando pesado. Talvez seja só um mal-entendido. E eu virei para ele na hora, com um olhar que fez ele parar de falar, porque naquele momento eu não conseguia mais separar quem estava mentindo mais, quem estava manipulando mais. Os dois pareciam parte da mesma coisa. Eu voltei a olhar para Mariana e falei devagar. Então abre a conversa, aqui, na minha frente. Ela ficou em silêncio por um segundo, e esse segundo disse tudo. Mas mesmo assim, ela tentou sustentar. Eu não tenho que te provar nada, Daniel. Isso já passou de todos os limites. Você invadiu meu celular, veio aqui fazer escândalo. Você está completamente fora de si. E foi aí que eu senti aquela inversão completa, como se eu tivesse virado o culpado da história. Como se ela estivesse realmente convencida de que eu era o problema. E isso mexeu comigo de um jeito que eu não sei explicar. Fora de mim, eu repeti, rindo sem humor, passando a mão no cabelo, tentando não perder o controle ali dentro. Eu acabei de descobrir que minha esposa está mentindo, que meu melhor amigo está envolvido, que tem outro cara mandando mensagem desse jeito. E eu que estou fora de mim. E ela respondeu sem hesitar, fria. Sim, porque você já decidiu o que quer acreditar. Não importa o que eu diga. E aquilo me deixou em silêncio por um segundo, porque era exatamente isso que ela queria. Me colocar num lugar onde qualquer reação minha virava prova contra mim. Eu olhei para os dois, ali, na minha frente, e pela primeira vez senti uma coisa pior do que raiva. Uma sensação de que eu não conhecia nenhum deles de verdade. E foi nesse momento que o André soltou uma frase que mudou tudo, olhando direto para mim, com a voz baixa. Daniel, você realmente acha que isso começou agora? Eu congelei quando ele falou aquilo, porque não foi só a frase, foi o jeito. Foi a certeza na voz dele. Como se eu estivesse atrasado. Como se eu fosse o último a perceber uma coisa que já estava acontecendo há muito tempo. Eu olhei direto para ele e perguntei, quase num sussurro, o que você quer dizer com isso? E ele hesitou. Passou a mão no rosto, claramente arrependido de ter falado demais, mas já era tarde. A Mariana percebeu na hora e entrou no meio, rápida, tentando controlar a situação. Ele não quis dizer nada com isso, Daniel. Você está interpretando tudo do pior jeito possível, como sempre. Aquilo me acendeu de novo, porque era sempre assim. Sempre como sempre. Sempre eu sendo o exagerado, o paranoico, o cara que distorce tudo, e eu dei um passo para frente, ignorando ela completamente, focado só nele. Fala. Agora você vai falar. O André olhou para Mariana como se pedisse permissão, e esse pequeno gesto me destruiu por dentro, porque mostrou exatamente onde eu estava naquela equação. Ela cruzou os braços e disse seca, não tem nada para falar, mas eu já não estava mais ouvindo ela. Eu só repetia, fala. Ele respirou fundo e finalmente soltou, olhando para baixo. Não começou comigo. Eu não fui o primeiro. Aquilo não entrou na minha cabeça de imediato. Foi como se a frase tivesse ecoado sem fazer sentido, e eu repeti. Como assim não foi o primeiro? E ele levantou o olhar, desconfortável. Já tinha outra pessoa antes de mim. Eu só... Aconteceu depois. Eu senti meu estômago virar de um jeito que me deu tontura, porque aquilo mudava tudo. Aquilo não era mais um erro, não era mais uma escolha ruim, era um padrão. Eu virei lentamente para Mariana, esperando que ela negasse, que ela gritasse, que ela dissesse que ele estava mentindo, qualquer coisa. Mas ela não fez nada disso. Ela só me olhou com aquele mesmo ar cansado e disse, você queria a verdade, não queria? Aquilo foi como um soco direto, porque não tinha emoção nenhuma. Não tinha culpa. Era quase um alívio frio. Eu balancei a cabeça, sem conseguir acreditar. Quantos? E ela soltou um riso curto, sem humor. Agora isso virou contagem? Eu senti algo quebrar dentro de mim naquele momento. Quantos, Mariana? Eu insisti, a voz mais alta agora. E ela respondeu com uma frieza que eu nunca vou esquecer. Mais de um. E não, você nunca percebeu. Aquilo ficou no ar como uma sentença,
e eu só consegui dar um passo para trás, passando a mão no rosto, tentando encaixar tudo, tentando entender como eu vivi dentro de uma mentira tão grande sem ver nada. O André ficou em silêncio, completamente apagado naquele momento, porque aquilo já não era mais sobre ele. Eu olhei para ela de novo, tentando encontrar qualquer vestígio da pessoa que eu conhecia, e falei baixo, por quê? E ela demorou já um pouco antes de responder, mas quando falou, foi direto, sem hesitar, porque eu podia. Aquilo foi pior do que qualquer justificativa, pior do que qualquer desculpa, porque tirava qualquer tentativa de racionalizar, de encontrar lógica, era só escolha pura. O silêncio caiu pesado entre a gente, até que o celular vibrou de novo na minha mão. O mesmo contato. Cliente novo, mas dessa vez com outra mensagem. Ele já descobriu sobre o hotel ou você ainda está controlando? Eu li aquela mensagem em silêncio, mas dessa vez não mostrei para ela na hora. Fiquei só encarando a tela, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim, uma calma perigosa, porque parecia que alguma coisa dentro de mim tinha simplesmente desligado. Eu levantei o olhar devagar e perguntei: que hotel, Mariana? E ela travou por um segundo, só um segundo. Mas foi o suficiente para confirmar tudo antes mesmo de ela abrir a boca. Não sei do que você está falando, ela respondeu rápido demais, defensiva, e eu só balancei a cabeça, quase rindo, porque já não tinha mais nada ali que pudesse me surpreender. Eu levantei o celular na direção dela e falei baixo: você quer tentar de novo? E ela olhou, leu a mensagem e dessa vez não teve argumento imediato, não teve explicação pronta, não teve aquela segurança de antes. Ela desviou o olhar, irritada, e soltou: isso não é da sua conta. Como se aquilo fosse o limite dela, como se depois de tudo ainda existisse alguma linha que eu não pudesse cruzar. Aquilo me fez dar um passo para trás, olhando para ela como se fosse uma estranha completa, porque naquele momento ficou claro que eu não fazia ideia de quem era aquela mulher. O André tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão de novo, sem nem olhar para ele, e disse: não. Agora não. Eu voltei para Mariana e perguntei devagar, controlando cada palavra: você me levou para aquele hotel comigo, lembra? Nosso aniversário de casamento, aquele mesmo lugar? E o silêncio dela foi a resposta mais alta que eu já ouvi na vida. Eu senti o ar faltar por um segundo, porque aquilo não era só traição, era contaminação de memória, era pegar algo que era nosso e transformar em cenário de mentira. Ela tentou recuperar o controle, cruzou os braços e falou mais firme: você está misturando tudo. Isso não tem nada a ver com você. E foi aí que eu perdi qualquer resquício de dúvida que ainda existia, porque tudo, absolutamente tudo, tinha a ver comigo, com a minha vida, com o que eu acreditava que a gente tinha construído. Eu dei um passo mais perto e falei baixo: tudo tem a ver comigo. Você só decidiu que eu não precisava saber. Ela me encarou de volta e dessa vez não tinha mais tentativa de esconder. Não tinha mais cuidado, só uma frieza crua. Exatamente. Aquela palavra ecoou de um jeito que eu nunca vou esquecer, porque era simples, direta, sem culpa, sem medo, como se eu fosse só um detalhe descartável na história dela. Eu senti um aperto no peito que não era nem raiva mais, era outra coisa, algo mais profundo, mais pesado. Foi então que o André falou de novo, com a voz baixa, quase hesitando: Daniel, tem mais uma coisa que você precisa saber. E eu virei para ele devagar, já esperando o pior, já preparado para qualquer golpe que viesse, mas mesmo assim, sem estar realmente pronto. E quando ele abriu a boca para falar, a Mariana gritou: não, tão alto que ecoou pelo apartamento inteiro, e pela primeira vez naquela noite, ela parecia com medo. O grito dela cortou o ar de um jeito que eu nunca tinha visto antes, porque não era irritação, não era controle, era medo real, cru, e aquilo me fez olhar para o André imediatamente, porque se tinha algo capaz de quebrar aquela postura fria dela, então era algo muito pior do que tudo que já tinha vindo até ali. Eu falei baixo: fala. E dessa vez minha voz saiu diferente, sem tremor, sem dúvida, como se eu já soubesse que não tinha mais volta. O André hesitou, olhando entre nós dois, claramente pressionado, e disse: Daniel, aquele hotel não foi só uma vez. Eu senti o corpo inteiro ficar pesado, como se cada palavra estivesse me puxando para baixo. Mas eu continuei olhando para ele, esperando, porque eu sabia que ainda não era tudo.
A Mariana deu um passo na direção dele, nervosa, falando rápido. Você não sabe de nada, cala a boca. Mas ele continuou, ignorando ela. Ela já ia lá antes, com outra pessoa, antes de mim. Aquilo me atingiu de um jeito diferente, porque não era só o presente que estava destruído. Era o passado inteiro sendo reescrito na minha frente. Eu falei devagar. Outra pessoa? Quem? E o silêncio que veio depois foi pesado, até que ele respondeu, quase em voz baixa. Rafa. O mesmo nome das mensagens, o mesmo nome que apareceu no celular, o mesmo nome que agora parecia estar em todos os lugares. Eu virei para Mariana e dessa vez não tinha mais pergunta no meu olhar, só uma necessidade de ouvir ela dizer, de ouvir da boca dela até onde aquilo ia. Ela me encarou por alguns segundos, respirando fundo e então soltou, sem emoção nenhuma. Sim, foi antes dele. E continuou depois. Aquilo não foi uma confissão. Foi uma confirmação fria. Como se eu estivesse só recebendo uma informação atrasada sobre a minha própria vida. Eu dei um passo para trás, tentando processar, tentando encaixar tudo, e falei. Então, enquanto eu estava trabalhando, pagando nossas contas, planejando nossa vida, você estava. Eu não consegui terminar, porque parecia que qualquer palavra diminuía o que aquilo realmente era. E ela respondeu no lugar, completando com uma calma que me destruiu. Vivendo. O silêncio que veio depois foi absoluto, pesado, sufocante, até que eu olhei para a mesa mais uma vez, para minha aliança ali, abandonada como se não significasse nada, e entendi uma coisa que eu não queria aceitar até então. Aquilo não tinha começado naquela noite. Não tinha começado com o André, nem com o Rafa. Aquilo vinha de muito antes. E eu só tinha acabado de chegar no final de uma história que já estava acontecendo há muito tempo sem mim.